pessoal de Novo Hamburgo, assaltante de carro forte, banco, e disseram assim: Jorge, tu vai ter uma oportunidade que você nunca teve. Nós vamos assaltar um banco em Rio Grande, que é junto com nós. Eu disse: eu quero. Quando? Final de semana. Vamos então. Tu sabe manusear fuzil? Eu disse: cara, eu só sei manusear foice e enxada. Arma nenhuma eu sei. Não, nós vamos te ensinar. Meus irmãos, para o mal é ligeirinho. Para o mal acontecer na nossa vida é muito rápido. Não precisa assim, como é que eu vou dizer? Isso já está dentro de nós. Me ensinaram ali aqui, fomos. O que aconteceu? Maior tiroteio. Mataram dois de nós, policial baleado. Meus irmãos, tudo errado. O que aconteceu? 8 meses depois, me descobriram que eu estava envolvido. Mais uns assaltos em Montenegro, que não fui eu que fiz, e provando para a justiça. Agora mais um assalto a banco em Rio Grande. E agora, resumindo, eu não sei qual é meu tempo. O que aconteceu? 8 meses depois, me pegaram. Me condenaram a 19 anos de prisão. Aí eu fui começar a entender. Estou 5 anos na prisão já, me veio mais um assalto. 8 anos e 3 meses. Desde que o inspetor tinha me enquadrado. O juiz começou a estranhar uma coisa, porque eu estudava e trabalhava. Como que eu contava esses assaltos? Como que o cara que estuda e trabalha vai dar? Então ele começou a estranhar porque eu falei para ele: doutor, a situação é assim, assim, assim. Como eu estou falando para os irmãos hoje, aconteceu isso e isso. Eu não sou culpado disso aí. Mas como? Se num assalto te reconheceram? Eu disse: mas como me reconheceram? Se eu nem conheço o lugar, me enquadrou em coisas que eu nem conhecia. Daí a doutora começou a achar estranho. Mas num reconhecimento desse aí, um próprio policial veio e me reconheceu. Talvez combinado. Vai lá e reconhece o fulano, que eu vou ferrar com a vida dele. Mas tudo bem. Total da minha pena, 32 anos e 6 meses. Não via esperança na minha vida. Não tinha alegria. Conheci aquela amada, querida esposa lá. Se envolveu numa furada. Se ela imaginasse isso aí, ela tinha me abandonado. Vocês entenderam? Mas quando ela viu algo em mim, algo talvez de valor, ela disse assim: aonde tu ir, eu vou. E eu pensando comigo: se essa mulher vai estar comigo, eu quero cuidar dela que nem minha filha o dia que eu sair. E isso é verdade. Eu cuido dela, dos meus filhos, eu zelo pela minha família. Nossa família nós temos que zelar, nós temos que incentivar, nós temos que jogar duro com eles, principalmente quando é para as coisas de Deus. Porque para as coisas do mal nós não precisamos jogar duro. É só quando não estudar mais a Bíblia, não começar a fazer mais nada de Deus, que daqui a pouco os brilhos de Deus já começam a se apagar na tua vida. E aí tu começa a achar que não dá nada. Deus não se importa. Deus se importa. É com as pequenas coisas que nós perdemos as grandes coisas. Então, meus irmãos, me deparei com essa situação. 32 anos preso, jogado numa prisão. Eu disse: meu Deus, o que vai ser na minha vida? E agora? Não tem mais saída. Aí aqueles camaradas diziam assim: tu que quis? Te viram? Vocês imaginam? Tristeza da minha mãe, tristeza do meu pai, dor, sofrimento. Fiquei 10 anos na prisão. Deveria ficar 14. Aí começou o plano de Deus na minha vida. Deus é maravilhoso. Deus não te abandona. Nunca diga para uma pessoa que tu vê na rua:
esse não tem mais jeito. Não tem mais jeito? Para mim e para você. Mas para Cristo são vasos preciosos. Pode ter certeza. Porque se nós não temos coragem de falar, essas pessoas que vêm fervorosamente, eles têm coragem. Por isso que Deus luta por essas pessoas. Paulo, por exemplo, quem era Paulo? Não precisou ter um encontro com Jesus para aquele homem se converter. E quem foi Paulo? Um dos maiores pregadores da história da Bíblia. É ou não é? Às vezes nós não temos coragem de falar, e nós devemos falar. Vocês não imaginam, com um pouquinho que a gente fala do Espírito Santo, a pessoa pode ir o mais longe possível, mas ela jamais vai esquecer. E eu estou aqui hoje por quê? Porque alguém falou para mim. Você está aqui hoje por quê? Porque alguém falou para você. Por que nós não falamos? Por que nós não damos estudo bíblico? Isso é muito importante. Às vezes pode a pessoa dizer, não quero, não, que é isso? E você se desanima. Mas ela jamais vai esquecer. Porque quando estiver diante de Deus, Deus vai mostrar todas as oportunidades que nós tivemos. E também que nós negligenciamos. Talvez por achar que somos mais que os outros, que temos mais que os outros. Então se passaram 10 anos, eu jogava muito futebol. Eu era um craque de bola. Eu só não fui profissional por causa da droga das pernas. Entendeu? Mas aonde eu ia, eles me queriam um time de futebol. Então teve um torneio pela tarde, que eu joguei bola, fomos campeão. E aí eu me deitar na minha cama, eu senti algo errado no meu. Não estava bem com a minha saúde. 3 horas da manhã, me parou o fôlego. E lá não tem como tu chamar médico. Lá não tem como tu chamar o agente penitenciário que tu quer ir médico. Lá é tu que quis, agora aguenta. Se tu chamar a polícia, nós te matamos. É uma espada de 2 gumes. E aí eu senti que eu ia morrer. Não podia respirar. Me deu tuberculose na pleura. A pleura é uma membrana que protege o pulmão, e aquele véuzinho, e aquilo enche d'água e estoura. E aquilo, eu comecei a passar mal e eu não conseguia respirar. Estava no silêncio, 3 horas da manhã. E na prisão, quando faz silêncio, é porque alguém vai morrer. Quer ver um caos, às vezes, psicologicamente, é quando eu não escuto a voz de ninguém. Porque sumir, leva, trabalha no psicológico, eu me trago em pânico. Eu tenho que ter um barulho de alguma coisa. Então, na prisão, quando eles iam matar alguém, e ninguém sabia quem ia morrer, então ficava aquele suspense. Será que é eu? Será que não é? Só do olhar. Se caísse uma agulha lá no fundo do corredor, a 80 metros, dá uma galeria, tu escuta. Se tem alguém afiando uma faca, tu escuta. Então fica aquele, no outro dia abre o pátio, daí tu vai saber quem é. E nessa madrugada, 3 horas da manhã, estava com silêncio. Mas e o silêncio seguinte? Tu escutava de longe. E aí os guris disseram assim, o Jorge está mal, vou ter que chamar a polícia. Chamaram, vieram eles. Veio 2 agentes, abriram a porta e disse assim, não, vocês fiquem tranquilos, nós vamos levar o Jorge para o médico. E aí eles
assim, não podia falar, rastejando que nem inverno. Fui com a minha mãe, meu pai, situação difícil. E ali eu pensei tudo, refleti minha vida toda. E aí eles olharam bem assim para mim, como se diz assim, pode morrer. Eu me senti como um lixo. Tu não tem médico não, sabe como funciona a lei do crime. E aí me largaram na solitária. Eu fiquei lá caído, sem poder respirar. E aí, é a hora que eu falei com Deus. Eu disse, Deus, sempre falar bem do Senhor, por isso que é importante falar. Sempre falar bem do Senhor, que o Senhor faz isso, que o Senhor faz aquilo, que o Senhor cura, que o Senhor restaura. Eu sei que eu fiz tudo errado na minha vida. Eu não tenho nem como falar o seu nome. Não é porque eu estou nessa situação aqui, Senhor. Mas sempre falaram bem do Senhor. E se o Senhor existe, não deixa eu morrer nesse lugar aqui. Sombroso, escuro. O que aconteceu, meus irmãos? Desmaiei. Acordei no outro dia sem dor nenhuma. Respirando. E eu fazia assim, será? Pensei assim, será? Mas daí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente já. Foi um milagre que aconteceu. Deus existe. O agente viu, veio de manhã cedo trazer um café, veio a padiola é onde busca o defunto, aquele carrinho sem graxa, que escuta longe, uma tortura, uma tragédia. Parou bem em frente à minha porta assim, o guarda abriu a porta. Quando eles entraram para pegar o corpo, eu estava de pé. Glória a Deus. Amém. Estava de pé, olhei para o guarda e disse assim, o sangue de Jesus tem poder. Amém. E ele disse, Marditão, agora está falando de Jesus, Volta para a galeria então. Obrigado, Maiara. Voltei para a galeria, estavam meus colegas fazendo plano, meus amigos. Céu. Quando eu saí, vou matar os planos, fazer isso, fazer aquilo, vou assaltar lá, não sei aonde. E eu entrei e fiquei quieto. E eles disseram, tu, Jorge, eu disse, eu perdi. Quando eu saí, eu vou falar do amor de Jesus. Eu disse para eles, quando eu saí, eu vou falar do amor de Jesus. Mas o que houve? Olha, eu não sei o que houve. Eu não vi a face dele, mas essa noite eu tive um encontro com ele. Ele me curou e me restaurou. Tanto é que eu estou aqui, não foi no médico, não. Me largaram, contei tudo para eles. Já testemunhando já para eles. Só que tem um porém, meus irmãos. Tive que ficar mais 4 anos. 4 meses depois, veio minha liberdade. Quando me acordando 6 horas da manhã, como eu era mais velho, eu tinha que representar ali a cela. Então, 6 horas da manhã, eu olhei para o guarda, eu disse, o que o senhor quer ir acordando os caras aí? Nós somos tudo condenados, nós queremos dormir, o que quer alojando os caras aí? Ele disse, meu Jorge, tu não me conheces? Tu não quer ir embora? Daí eu disse, como assim? Não está no meu tempo ainda, nem eu acreditei. Por isso, quando Deus faz milagre, Deus faz completo. Nem eu acreditei naquilo. Não, teu nome, pai, mãe, não, sou eu mesmo. Só que tinha um porém. Muitas vezes eles mentiam que era a tua liberdade, te levavam lá para frente e te crepavam a pau. Te davam um pauzão, te mandavam todo quebrado. E aí tu não sabia se era verdade ou se era mentira. E eu fiquei naquele chove não molha ali. E ele disse, não, mas é você mesmo. E aí me veio o milagre que Deus fez na minha vida. Eu pensei, isso é coisa de Deus para mim. Chegou o momento. Acreditei e fui. Cheguei lá mesmo. Era verdade. Abriu os portão. Mas eu fiquei 10 anos na minha vida, sabe como? Pensando como eu ia matar aquele
e o filho dele. Aquele ódio no meu coração. O diabo, ele quer discórdia, fofoca, que você não perdoa. Sabe por quê? Se você tem ressentimento com alguém, e se você não pedir perdão, nós não vamos entrar no céu. É uma coisinha simples, né? Mas para Deus de grande importância. Se você tem um ressentimento com alguém, você não consegue perdoar, escute bem, você não consegue perdoar, no céu não tem lugar para mim e para você se não tiver isso no nosso coração. Porque isso é coisa do diabo. Isso mata, isso destrói. O ódio, o rancor é um veneno que tu toma todo dia querendo que o irmão morra. E é você. Por isso que tem muita gente doente, os ossos inflamados, doença que nem médico sabe de quê. É esse ódio que nós temos no nosso coração, meus irmãos. Isso tem que ser arrancado. E só quem pode arrancar da nossa vida é Cristo Jesus. Não existe outro que possa tirar. Não existe conselho de pastor de ninguém. Se você não dobrar o seu joelho e se render e pedir que o Senhor tire e perdoe, tu não consegue. Vim para casa, tão sonhado dia, encontrei minha amada. Para mim foi a maior alegria. A maior felicidade lá em casa de novo. Tinha uma casinha humilde, caindo dos pedaços, perdi tudo para advogado. Meus irmãos, vou dar uma volta na vila. Olha como o diabo é sujo. O diabo não descansa. Quem é que ele me bota na minha frente? O inspetor policial. Morando no meu bairro. Passando 10 anos. O diabo, eu comecei a tremer. Não sei se era de medo dele ou de ódio dele. Eu disse, agora é a minha oportunidade. Não posso perder. Como se diz, consegui um azar, foi muito rápido, todo mundo me conhecia, sabia minha coragem, foi ligeiro. Planejei tudo, como ia ser, aonde eu ia pegar, eu tinha tempo, minha esposa trabalhava no sábado de manhã. Olha só, se o diabo não se cansa, Deus também não se cansa. Amém. E Deus é o Todo-Poderoso, e o diabo é o derrotado. Sábado de manhã eu ia sair, nunca gostei de assistir TV, perder tempo em televisão. Estou sentado no sofá, olhei, eu tinha uma pistola e um revólver, olhei bem, estava tudo certo, municiado, tudo bem. Liguei minha TV. Quem é que eu vejo na TV, meus irmãos? Nem sabia de Novo Tempo, nem sabia de Adventista, nem sabia de sábado. Pastor Luiz Gonçalves, canal 44, todo chuviscado assim. Só que não era o Luiz Gonçalves, era o Espírito Santo falando comigo. Disse assim, olha o que ele me falou. Ei, você que está sentado no sofá aí, e eu brilhei os olhos. É você mesmo? Você lembra o propósito que fez com o Senhor? Que Ele te livrou da morte? Ele não sabia de tudo? O Espírito Santo não sabia de tudo? Sabia. Você não lembra o propósito que tu fez com o Senhor, que Ele te livrou da morte? Onde é que Ele me livrou da morte? Da prisão. Você sabe como é que eu caí em frente à televisão? Isso foi muito rápido, meus irmãos. Eu caí de joelho, chorava que nem criança, dizia, Senhor, me perdoa, Senhor. A partir de hoje eu vou seguir os passos do Senhor. Ele diz, procura uma igreja adventista. Procurei várias igrejas, não achava adventista. E aí no meu trabalho já comecei a falar para os guris que eu ia me converter. Estou procurando uma
igreja, quando eu achar eu vou me batizar. E aí, achei a igreja. Primeiro ele disse que era para mim ler os 10 mandamentos. Meu nome é Jorge, Focado de São Jorge. Eu era devoto dele. Minha mãe me entregou para ele. Talvez a sinceridade da minha mãe, Deus o conhecia. E talvez a luta que o diabo teve comigo, também ele sabia da minha coragem. Sabia que eu era capaz. E ele sabe do que eu sou hoje. Mas também Jesus sabe. Hoje a minha vida é dedicada à palavra de Deus. É falar do amor de Jesus para as pessoas. Então eu posso chegar para o filho da vizinha que é traficante, que é drogado. Olha, meu irmão, abandona que isso não vai te levar a nada. Ele pode olhar para mim e dizer assim: mas quem é você que está falando isso aí? Eu passei por isso que eu estou te falando. Isso não vai te trazer a nada. Meus irmãos, hoje eu chego em qualquer lugar, no Hamburgo, São Leopoldo, Monte Negro, no meio da favela, eu falo. Porque tu vê jovens, crianças se perdendo, tu vê pessoas se entregando, é droga, é prostituição, e aí tu vê a igreja vazia. Nós não podemos deixar de falar. Talvez no momento não vai surgir efeito. Talvez pode dizer assim: mas eu falo, ninguém se converte. Mas pode levar 10, 15 anos, lá na frente, a pessoa pode, através do Espírito Santo, aquela irmã me falou uma vez isso aí, aquele irmão me falou uma vez isso aí. Então procurei a igreja, achei a bênção daquele pastor, Luiz Henrique, nome de Deus. Me visitou, conhece a minha história, sabe da minha vida. Aceitei a Cristo, minha esposa também. Foi uma bênção. A irmã falou das trevas para a maravilhosa luz. Fomos resgatados. Jesus nos tirou do lamaçal e nos botou em terra firme. Só que teve um ano porém. Aceitei, me batizei, disse: Senhor, me ajuda a eu ser fiel à tua palavra. Nunca questionei sábado. Está escrito, vamos obedecer. Foi para o meu pai: por que nós não vivemos isso aqui? Mostra para mim onde está a doutrina que até hoje o Senhor vai e nos ensinou, aonde está na palavra de Deus. Comecei a questionar. Hoje minha irmã batizada, meu cunhado batizado, minha mãe também. Creio que em breve minha família toda vai ser adventista também. Conhecer a verdade. E aí começou a luta do trabalho. Vocês sabem que hoje, para uma pessoa de bem, talvez graduado, com faculdade, está difícil emprego, é ou não é? É uma concorrência, né? Bastante. Agora vocês imaginam com ex-apenado. Que tu chega na sociedade e diz: não, nós não te queremos aqui. E isso é o que tu fez. Meus irmãos, eu pai de família. Se eu fosse olhar ou pensar o que muitas pessoas me falaram, hoje eu não estava mais na igreja. Mas eu olho a Cristo, aquele que me resgatou, aquele que deu a vida por mim, e aquele que quer meu bem, quer me levar para o céu. Às vezes eu tento tentar na eternidade, na Nova Jerusalém, meditando da madrugada, mas eu não consigo, porque o pecado não deixa. Mas, meus irmãos, então onde entra o pastor? A importância do pastor. E as portas se fecharam para mim. Eu não tinha emprego. A igreja me ajudou com cesta básica. Mas tu tem conta? Tem família para sustentar. Um dia chegou o meu irmão e disse assim: Jorge, nós temos uma caldeira para desmontar em Glorinha. Tu quer ir junto? Eu vou te botar como maçariqueiro. Maçariqueiro é aquele que nunca tinha pegado um maçarico na mão. Eu disse: eu sou maçariqueiro, eu sou soldador, eu sou tudo. Eu preciso trabalhar nisso, vamos. Mais 30 dias corrido. Como é que foi?
Eu disse: Senhor, se o Senhor não abrir a porta para mim, eu não quero voltar para essa velha vida. Não sei como é que o pastor descobriu quem é que falou para ele: ó, o Jorge acho que vai trabalhar no sábado. Chegou o pastor lá, bateu o pau, com aquela humildade dele, entrou, e ele disse: ô Jorge, eu nunca vi Jesus perder uma luta. Eu nunca vi Jesus desamparado. Ele leu aquele salmo: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo e sua descendência a mendigar, desamparado e mendigar o pão. Aquilo me fortaleceu. Passou o ônibus de madrugada, eu fui trabalhar. Vou lá e vou pedir o sábado. Trabalhei até sexta, quinta-feira. Cheguei para o gerente da empresa. Ele disse: olha, eu sou adventista, eu não trabalho no sábado. E aqui eu vi no contrato que ele tinha 30 dias trabalhado. E eu não vou negar o meu Senhor. Você me dá o sábado para mim? Ele olhou para mim e disse assim: Jorge, mas tu não sabia que tu tinha que trabalhar 30 dias corrido? Eu digo: eu sabia, mas eu vim. Mas não me faça pergunta, não me questione. Se tem como você me dar o sábado, você me fala. Se não tiver, eu peço a semana e vou embora. Nem me paga essa semana. Eu já estava frito mesmo. Entendeu? Nem me paga essa semana. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas para mim. E ele botou sentado lá na poltrona lá. Ele disse: Jorge, eu te dou o sábado. Amém. Sabe por quê? Porque a minha mãe é adventista. Mas com uma condição: se você orar pela nossa empresa e nós entregar essa obra nos 30 dias. Eu disse: nessa condição eu faço assim, vou orar. O que aconteceu? Domingo todos os funcionários pararam na frente da empresa. Olha que triste. Não, se tu deu o sábado para o Jorge, nós queremos também. Ele assinou um contrato que era os 30 dias. Ele disse: eu dou o sábado para vocês. Olha a sabedoria, meus irmãos. Olha a sabedoria. Eu dou o sábado para vocês tudo, se vocês me trazer o certificado de batismo de vocês. Caso contrário, vocês vão trabalhar. E aí, meus irmãos, eu não sei se eu chorava, se eu gritava, se eu pulava, se eu dava glória a Deus. O meu irmão queria me espancar. Terminou esses 30 dias. Era 8 mil reais de acerto, eu já não tinha nada, agora já até me deu 1.000 reais a mais. Mas resumindo, tempo. Então, depois dali eu saí, fortaleci a minha fé, trabalhava em pintura, porque não conseguia o serviço de carteira assinada. Era o meu sonho, meu desejo era assinar minha carteira. O que eu mais almejava. E aí via nas empresas, pedia o quê? A ficha, a folha corrida. Como é que eu ia levar? Não tinha como eu levar. E aí, eu trabalho para a Oi, operador da internet. Chegou um dia, o meu cunhado disse: estão fichando lá, meu primo. Tu não quer ir lá, vai lá que tu pega. Ou vai eu disse: eu saí assim, eu disse: não vou ir. Falei pro meu cunhado, ele foi lá, no outro dia estava empregado. 7 meses depois, o meu cunhado disse: Jorge, estão fichando quem quer trabalhar, disse que ela. Larguei pintura, larguei tudo. Cheguei lá, fiz os exames, foi muito rápido, meus irmãos. Foi muito rápido. Tem que ir em Porto Alegre fazer os exames, fui lá fazer os exames, tudo certo. Deu tudo certo. Chegou no final, a mulher disse assim no RH: Jorge, faltou um papel aqui. E eu já sabia qual era que era. Um atestado de boa conduta. Liguei para minha esposa, ela disse: vem embora. Era um dia
1º de dezembro de 2015. Um calorão, eu olhei para cima assim e disse: Senhor, faça mais um milagre na minha vida. E se tu ir no Cine, tu é um cidadão de bem, sai a folha corrida do Cine. Agora, se tu tem processo, alguma coisa com a justiça pendente, tu tem que ir no fórum para o juiz autorizar. E se tu chegar na empresa com a folha do fórum, a empresa pensa assim: esse camarada aqui não está legal, depois nós te ligamos. Estou esperando a ligação até hoje. E se tu chegar na empresa com a folha do Cine, é sinal que tu é um cara de boa conduta. E aí eu cheguei no Cine de Porto Alegre, tinha um cara bonito assim de gravata. Eu disse: meu amigo, eu queria um atestado de boa conduta. Olha só o milagre que Deus fez na minha vida, meus irmãos. E ele disse, olhou para mim e disse assim: tu tem processo? Eu disse para ele: eu sou condenado. Ele disse: então tu tem que ir no fórum, o juiz autorizar para você. Mas eu chego na empresa com a folha do fórum, era mais uma ligação. E eu disse para ele: vamos tentar, de repente dá certo. Ele disse: posso tentar, me dá um documento aí. Peguei meu documento e dei para ele. Ele disse: passa aqui então, Jorge. Entrei lá na salinha dele. Sabe o que saiu? Uma folha em branco. Ele olhou para mim e disse assim: Jorge, não tem processo nenhum. Eu disse: meu amigo, me dá essa folha, é só isso que eu preciso. Meus irmãos, eu entrei no carro, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava. Eu não conseguia ligar o meu carro para sair de centro de Porto Alegre. Eu chorava, eu só faltava virar cambota. E eu cheguei rápido na empresa e entreguei para a Cris. Ele estava fechando o guarda. Disse: não, tu não pode entrar. Eu disse: não, eu tenho que entrar, é hoje, é agora. Não. Aí ela está passando, disse: Cris, olha o meu papel. Ela disse: tá, começa a fazer os cursos. Meus irmãos, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Estou 5 meses na empresa, o que acontece? Vou no fórum, o juiz manda me recolher novamente. Depois, tudo bem. Vou lá no fórum assinar o livro, 2 meses. Eu estranhei a guria e disse assim: espera um pouco aí, que eu vou ali dentro e já volto. E ela não vinha mais. Quando eu olhei para trás assim, um monte de policial para me prender. Só fechei meus braços. Eu disse: agora vocês não precisam correr atrás de mim. Eu vim até vocês. E eles disseram: não adianta tu fugir das pequenas. Meus irmãos, foi a maior tristeza da minha vida de novo. Agora tinha o meu outro filho, a minha filha não vi nascer, a Ana. O dele tinha um aninho, tudo de volta. E aí o juiz da VEC de Novo Hamburgo não